Quero, em primeiro lugar, em nome do Partido Ecologista Os Verdes, começar por saudar todos os presentes nesta iniciativa e também as outras forças políticas que compõem a CDU, o Partido Comunista Português e a Intervenção Democrática. Partilharei convosco algumas breves ideias no momento em que apresentamos o cabeça de lista da CDU às próximas eleições europeias que se realizam no próximo mês de maio. A primeira ideia é que nós, a CDU, somos os únicos que partimos para estas eleições europeias, digamos, sem gaguejar. Fomos os únicos que sempre alertámos para os efeitos que este modelo de construção europeia e a adesão ao euro teriam numa economia como a portuguesa. Fomos os únicos que, desde sempre, alertámos para o perigo de uma União Europeia comandada por um diretório, construindo políticas servidoras dos interesses dos países mais fortes e prejudiciais às economias mais fracas. Políticas que, no futuro, nos trariam dissabores grandes. Esse futuro é hoje o nosso presente. Éramos acusados de não alcançar a dimensão do paraíso que estava a construir-se. Hoje, já ninguém ousa falar do paraíso europeu. Por isso, os partidos subservientes à Europa, designadamente o PSD, o PS e também o CDS, enrolar-se-ão em palavras, gaguejarão, porque na Europa não sabem dizer outra coisa que não ao vosso dispor. E em Portugal tentam lavar as mãos da sua irresponsabilidade e incompetência, procurando que o povo português se esqueça do tanto que nos colaram às políticas da União Europeia tão injusta, que nos fragilizou e onde nunca souberam ser a voz das necessidades dos portugueses. Não dirão que se enganaram ou que enganaram o povo, mas envoltos nos desaires destas más políticas europeias e nacionais, embrulhar-se-ão entre as suas ambições ideológicas e a dura realidade que hoje vivemos no nosso país. Sempre dizendo-se preocupados com a imagem do país no exterior e nunca querendo saber do estado do país no seu interior, as ambições pessoais também foram trabalhadas. Durão Barroso lá encontrou o seu lugar. Sócrates deixou fugir a boca para a verdade quando um dia no Parlamento assumia que os PEC eram importantes para a sua carreira política e Passos Coelho, com Portas, trilham agora o seu caminho, abençoados pela Sra. Merkel. A CDU repudia estes jogos de interesse e, numa salutar lucidez sobre o que significa a soberania de um povo e a sua autodeterminação para a escolha do seu futuro, é a voz da denúncia e é a mão da alternativa. E a denúncia impõe-se a todos os níveis. Aquilo a que assistimos hoje em Portugal por parte do Governo é a mais vil tentativa de construir uma ilusão para enganar os portugueses. De há uns tempos a esta parte, o Governo tenta fazer crer que os inesgotáveis sacrifícios que pediu ao povo estão a dar resultado. É como se nos dissesse com a maior mesquinhez: a vossa pobreza salvou o país. Mas como não podem dizer isso, porque dizer essa verdade lhes ficaria mal, dizem que os setores económicos estão a recuperar, pondo grande ênfase na forma como criaram condições para que os portugueses subitamente regressassem à agricultura que criou milhares de postos de trabalho, dizem. Entretanto, vem o INE e diz que no último ano, só na agricultura, se perderam mais de 50 mil postos de trabalho. As mentiras do governo PSD-CDS não param. Vangloriam-se com a descida do desemprego sem relacionarem os números com os brutais níveis de imigração, como não se via desde a década de 60. Destroem-se postos de trabalho e criam-se postos de exploração, com salários miseráveis e com uma precariedade assustadora. Apostam simultaneamente na baixa da qualificação dos portugueses. Afastar jovens do ensino regular parece ser o seu objetivo, assobiando para o lado em relação aos já milhares de jovens que desistem do ensino superior porque não têm condições financeiras para o pagar.
É este o futuro que esta maioria PSD-CDS constrói? É este o sonho que a direita trazia no bolso e despeja agora sobre Portugal? Caros amigos e amigas, o que a CDU diz é que este futuro não serve ao país. E asseguramos que há uma política alternativa de esquerda que rejeita que a pobreza das pessoas seja condição para a regularização de um déficit que a União Europeia impõe e que o Governo acata. Uma alternativa que vê nas pessoas, no seu desejo de trabalho, o foco para alavancar uma economia sustentada numa produção localizada, promotora do desenvolvimento regional, que faça dos fatores ambientais, sociais e económicos uma complementariedade e não uma constante oposição. Uma alternativa que toma o Estado não como um vendedor a saldo dos mais diversos setores económicos estratégicos, mas que os potencia para servir o bem-estar das populações, assegurando os mais preciosos serviços essenciais. Uma alternativa que opta pelo povo português, num respeito absoluto por todos os povos do mundo e não pelas elites de uma Europa há muito divorciada dos cidadãos. Depois da avassaladora derrota nas autárquicas, PSD e CDS tudo farão para ganhar fôlego nestas próximas eleições. Da mentira à ilusão, tudo usarão. Mas é fundamental que o povo português tenha bem presente o quanto foi e é penalizado por estes senhores, portadores destas ideologias traiçoeiras, para que nas próximas eleições europeias, com a arma do voto na mão, lhes quebrem força para prosseguir. Eles querem prosseguir, com um programa cautelar ou com outro instrumento que tenha outro nome qualquer, querem instalar de vez estas insustentáveis doses de austeridade que só deixam folga para o grande poder económico, o qual, no meio de uma dita crise, continua a ter lucros fabulosos e ainda levam do Governo e do PS o brinde de baixa do IRC, enquanto os cidadãos se sufocam nos brutais aumentos de impostos. As próximas europeias são uma oportunidade de ouro para penalizar e deixar um recado sério ao Governo e, simultaneamente, à União Europeia, que é importante não esquecer que também faz parte da Troika e que tem também em carteira políticas tão preocupantes quanto aquela que se traduz na lei das sementes que arruinará a pequena agricultura. Amigos e amigas, confiança na CDU é o que pedimos aos portugueses. A coerência que sempre demonstramos, a seriedade que imprimimos ao nosso trabalho, a lucidez com que sempre avaliamos os desafios que se nos colocam, a força que respiramos, sustentada na justiça, são marcas muito nossas. O João Ferreira será o primeiro rosto da lista da CDU às próximas europeias. Transporta consigo a razão de todo o trabalho que já desenvolveu no Parlamento Europeu em benefício do país, questionando incansavelmente as instituições europeias sobre tantas das realidades portuguesas, exigindo respostas e propondo olhares muito mais humanos. Ao João, juntar-se-ão outros homens e mulheres que completarão a lista da CDU. E a esses homens e mulheres juntar-se-ão todos aqueles que encontram nesta coligação democrática unitária a esperança de que isto pode mesmo mudar. Ao João Ferreira, desejo desde já, em nome dos Verdes, a realização de uma campanha muito esclarecedora e muito dinâmica para que a CDU seja a voz de muito mais portugueses na União Europeia. Viva a coligação democrática unitária!